das síndromes pleurais, a gente vai ver várias patologias e elas se confundem um pouco e até mesmo, às vezes, se mesclam bastante. Só que, quando eu falo assim, síndrome pleural, eu preciso que vocês lembrem da famosa anatomia, né? O que são as pleuras? Para a gente conseguir entender aí um processo muito simples. Faça essa pergunta. Vou dar 2 segundos. O que são pleuras? Responderam? Que bom. Isso significa que vocês estão por dentro de tudo. Não respondeu? Não tem problema. A gente está aqui para ajudar. Pleura, gente, são revestimentos, tá? Que estão em relação a ambos os pulmões. Então, nós temos aí a pleura parietal e a nossa pleura visceral. Isso é importante a gente lembrar, tá? Mais importante do que isso, eu preciso que vocês lembrem que essas pleuras, elas têm uma coisa muito em comum entre elas. A parietal está na zona endotorácica e a visceral está aderida à víscera. Entre elas, nós temos aí um líquido, né? Um líquido fisiológico, que é o líquido pleural, e esse líquido, ele tem aproximadamente de 10 a 20 ml. Fisiologicamente falando, isso é normal, tá? Não tem nenhuma alteração até então. Bom, então a gente já viu que o nosso espaço, já relembrou, aliás, que o nosso espaço pleural é um espaço que ele é cheio de um líquido fluídico fino. Isso é interessante lembrar, por isso que a gente consegue fazer as nossas incursões respiratórias normais, tá? Isso permite um movimento suave e sem atrito do pulmão durante a respiração, então é necessário ter esse líquido, tá bom? E o que a gente tem que lembrar? Pleura dói, gente, pleura dói, porém quem dói não é a pleura visceral, quem dói é a pleura parietal. Bom, por isso que quando eu falo de pleurites, de afetação pleural, a característica comum dessas enfermidades é a dor pleurítica ou a dor pleural. Prof, fala mais um pouquinho para mim disso. Nós temos alguns receptores de dor. Esses receptores de dor, eles estão presentes na nossa pleura parietal. Então, toda e qualquer afetação a esse nível é normal que a gente sinta dor, tá? Irritação e qualquer inflamação da pleura, nós temos aí que o paciente vai dizer assim, olha, doutor, eu senti uma fisgada na minha costela aqui, né? Como se parece que, enfiou uma faca aqui e saiu rapidamente. Essa fisgada nada mais é que a dor pleurítica, tá bom? É uma dor que geralmente ela costuma ser passageira. É uma dor que geralmente ela é exacerbada pela respiração profunda, pela tosse, pelo espirro, tá? Beleza. Isso é o que nós temos que saber. Mas vamos lá pelo que interessa? Vamos lá entender as síndromes pleurais? Vamos. Quando você tem síndromes pleurais, você fala de pleurites, tá? Pleurites, ela pode ser aguda e ela pode ser crônica. Algumas literaturas trazem seca e úmida, né? Prof, o que é a diferença da seca para a úmida? É que a seca você vai ter uma inflamação mais localizada. E a úmida você vai ter uma localização muito mais extensa, muito mais abrangente, purulenta, que chega a tornar aí até um empiema pleural. Você tem o derrame pleural, famoso, conhecido derrame pleural, e, claro, o pneumotórax. Então, dentro das síndromes pleurais, nós temos aí as pleurites, né? Nós temos o derramamento líquido, e nós temos também o pneumotórax. Prof, o que pode comprometer esse espaço? O que pode comprometer todo e qualquer líquido transudativo ou exudativo e ar, né? Tudo isso pode comprometer esse espaço. Beleza. Olha, quando você vai ler ou vai estudar algo sobre síndromes pleurais, você sempre vai observar que tem ali, né? Inspeção, palpação, percussão e auscultação. Mas, às vezes, a gente não consegue diferenciar uma coisa da outra, é tudo muito parecido e eu fico assim, sem saber o que fazer. Eu vou dar uma dica para vocês.
uma dica muito valiosa e importante. Se vocês estiverem com uma canetinha agora aí, vocês vão anotar uma coisinha para mim. Vocês vão pegar esse quadro, que é um quadro que eu sempre passo para vocês, né, que sempre tem nas nossas aulas, e vocês vão elencar as coisas mais importantes de cada uma das patologias. Exemplo, na pleurite, geralmente a pleurite seca, tá? Mas depois eu vou diferenciar as duas para vocês. Mas na pleurite, o que vocês vão observar de importante é na ausculta, aonde você tem a presença de um atrito pleural, um roce de pleuras, um esfregaço de pleuras, como você escutasse o roce mesmo de duas estruturas. Isso é importante. Prof, beleza, entendi. Que outra coisa que eu tenho que saber para que fique melhor, professora? Derrame pleural. Vou diferenciar do derrame agora. Quando você vai para o derrame, você observa que no derrame você tem egofonia. Egofonia na parte superior correspondente a esse derrame, tá? Você tem o que a gente chama de ressonância xódica. O que é ressonância xódica, professora? É como se fosse uma vibração, né, desse líquido. Isso é ressonância xódica, é quando o líquido vibra e você consegue sentir, tá? Isso acima do derrame. Prof, e aí, quando eu falo de pneumotórax, é claro que o critério mais importante para pneumotórax é a hipersonoridade, tá? Quando você for percutir, você vai escutar o bum, 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 bum. Grava esses três detalhes de cada uma delas. Isso é importante, isso eu quero que vocês saibam. Bom? Beleza. Vamos lá. Pleurite. O que é pleurite? Pleurite, gente, também é chamada de pleuresia. Se vocês escutarem pleuresia ou pleurites, é a mesmíssima coisa, tá? É uma característica simples. Pleurites, pleuresia nada mais é que inflamação de pleura. Poxa, professora, só isso é a inflamação da pleura, tá? Isso é interessante. Mas ocorre por quê? Por que ocorre essa inflamação nessa pleura? Olha, geralmente, essa condição desse quadro, ela ocorre por uma complicação de outros quadros, tá? Paciente com pneumonia, o paciente com doença autoimune, o paciente com uma infecção vírica, né? O paciente com uma infecção bacteriana, ok? Então, isso aí nós temos que é um quadro muito importante. Vou pegar um negocinho que caiu no chão aqui. Pronto. Então, é uma condição secundária, digamos assim, tá? É uma condição devido a um quadro de como se fosse mesmo uma complicação de outros fatos. Beleza, professora. Mas e aí? O que a gente pode pensar? Tuberculose, a gente pode pensar em lúpus, nós podemos pensar em artrite reumatoide, nós podemos pensar em hepatite. Essas condições também podem abranger o quadro de uma pleurite, tá? Embolia pulmonar, um paciente com embolia pulmonar, ele pode se desenvolver sim, tá bom? Você tem ali um coágulo que fica ali parado na artéria pulmonar, e isso vai formulando um quadro inflamatório infeccioso. Pode? Pode. Mas o que é importante? A nossa pleurite, ela pode ser aguda ou ela pode ser crônica, tá? E essa pleurite, ela pode vir ou não acompanhada de derrame. Quanto maior a infecção, maior o processo infeccioso inflamatório, maior o acúmulo ou não, né? Beleza. Prof, o que é característico das pleurites? Gente, o mais característico é que a pleurite causa dor, tá? O seu paciente, ele vai ter uma dor aguda no peito. O paciente, ele tem essa dor, e essa dor é uma dor que ela passa a ser cada vez mais incômoda. A dor, ela pode acontecer quando o paciente tosse. A dor, ela pode acontecer quando o paciente faz um movimento ou outro. Então, a dor é uma característica importante. Por isso, a gente chama de dor pleurítica, tá bom? Outras coisas podem acontecer? Pode. Dispneia,
febre e outros sintomas associados. Prof, o que mais que esse meu paciente pode apresentar? Ele pode apresentar falta de ar, como eu disse ali, ele pode apresentar calafrio, que é uma característica importante, sem problema nenhum. Agora tem um dado importante. Se esse paciente, né, ele tem um acúmulo de líquido grande na cavidade torácica, ele pode apresentar cianose. Não é um padrão característico, porém pode vir a acontecer, tá bom? Beleza? Olha, e aí? O que que a gente faz? Né? Como é que a gente vai saber? Como é que eu vou considerar um quadro de uma pleurite? Eu vou partir para o exame físico, com certeza, né? Com certeza eu vou para o exame físico. Quando eu faço o exame físico, eu vou observar que esse meu paciente, na inspeção, ele tem a sua expansibilidade diminuída. Gente, é um paciente que vai estar com dificuldade respiratória, né? É um paciente que, quando eu for palpar, ele vai ter sua expansibilidade diminuída e frento tóraco vocal diminuído. Eu vou percutir esse meu paciente e, quando eu faço a percussão, eu posso ter desde uma sonoridade normal até uma submatidez. Claro que isso depende muito da lesão em questão, viu? Vale ressaltar isso. Agora, eu vou auscultar. Quando eu ausculto, meu paciente é clássico. O que que esse paciente vai ter, professor? O atrito pleural, o roce pleural. Isso é a característica mais importante, tá? Mais importante. Então, a ausculta é muito importante para eu conseguir dar o diagnóstico de uma pleurites. Beleza? Ok? Isso eu não quero que vocês se esqueçam. Show? Grava isso que eu falei para vocês. Geralmente, pleurite, gente, vocês vão pesquisar, ou vocês vão colocar no livro, com pleuresia, e de repente vocês vão encontrar pleurites associada ao lúpus, pleurites associada à artrite reumatoide, pleurites associada, geralmente ela vem com associações, tá? Se vocês não acharem ela pura, só a pleurites, vocês vão achar com associações. Então, não se esqueçam do que eu disse para vocês, que o paciente, a característica principal é dor, tá? Dor. Dor é a característica principal desse paciente. Prof, se alguém me perguntar se a dor do meu paciente piora em alguma fase, piora mais quando ele está deitado. Aí a dor, ela vai ser maior ainda, tá bom? Ele vai ter dor no ombro, ele pode ter dor na costela, não esquece da febre, não esquece da dificuldade para respirar, tá? Fraqueza, cansaço, pode ter? Pode. O que mais? Aí eu volto, e eu falei para vocês até então, de pleurite seca, né? Pleurite seca, que é aquela que tem uma inflamação mais localizada. A pleurite crônica, gente, como a gente já sabe, né, o grau de cronicidade, tudo que é crônico tende a ir piorando, tá? Então, o que eu tenho de diferente aqui? Aqui eu tenho uma afetação mais extensa. Pelo fato da minha afetação ser mais extensa e meu sistema imunológico, minhas células trabalharem para combater esse processo inflamatório infeccioso, isso vai ter uma consequência. Então, na minha pleurite crônica, a gente vai ter um espessamento dos folhetos pleurais, tá? Alguns até chamam isso de paquipleurice. É quando você tem um espessamento dos folhetos pleurais. Prof, e aí? Aqui, a dor já não é tão grande igual na nossa pleurites, né? Na nossa pleurites aguda. Aqui a dor já não é tão mais característico. Até em alguns pacientes ela tem um caráter mais surdo ou eles nem comentam de dor. Ué, professora, mas então o que esse paciente vai ter? Esse paciente ele vai apresentar dispneia. Ele vai apresentar dispneia a grandes esforços, tá? Paciente que apresentou dispneia a grandes esforços, essa é uma manifestação importantíssima da pleurites crônica. Ah, beleza, tá. E geralmente, gente, o paciente que ele tem um espessamento de folheto pleural, que ele tem um quadro de uma pleurites crônica, é um paciente que geralmente vai ter um quadro acompanhado com derrame pleural, tá? Pode vir acompanhado com derrame pleural. Eu já vou explicar para vocês isso aí.
Bom, vocês vão para o exame físico. E como eu disse para vocês aqui, que a característica aqui nessa questão é o quê? A dispneia. Esse paciente, ele vai ter o quê? Ele vai ter na inspeção retração torácica. Isso chama atenção. Ele vai ter a expansibilidade diminuída, né? Na palpação, ele vai ter a expansibilidade e o frêmito tóraco-vocal diminuído. Tá, professora, percussão, submatidez ou matidez e ausculta, murmúrio vesicular diminuído e ressonância vocal diminuída. Fiquem tranquilos que geralmente a clínica, a gente fala só pleurites ou pleuresia. Em clínica médica, agora em semiologia médica, perdão, a gente não vai cobrar, ela é aguda, ela é crônica, ela é isso, ela é aquilo. Não, eu quero que vocês saibam que é uma condição clínica que pode acontecer, que é pleurites, inflamação dos folhetos pleurais, tá? Beleza? E é uma característica, uma complicação que pode ocorrer em várias condições clínicas. Isso eu quero que vocês saibam, é uma complicação. Pode acontecer pleurites, pode acontecer derrame pleural, tá? Complicação de alguns fatores importantes. Certo? Sem muita confusão, algo muito simples de entender, tá? Professora, antes disso, como é que eu trato um paciente desse? Um exemplo, assim, só para eu saber, porque eu nem sabia direito dessa patologia, como é que eu trato? Tem cura, né? Tem cura, claro que sim. O tratamento sempre depende, gente, do agente, do que está causando a inflamação, tá? Bom, eu posso usar antibiótico? Posso. Eu posso usar antifúngico? Posso. Tá? Então, o tratamento sempre vai depender da questão, né, do germe, do micro-organismo aí. Bom, se o meu paciente tem dor, eu vou ter que aliviar a dor desse paciente. Então, eu vou precisar de analgésico, tá? Isso aí vai depender muito do caso clínico de cada um. Mas a partir do momento que eu tiro o agente, que eu tiro o agressor, tudo resolve, está tudo tranquilo. Lembra que é uma condição de uma complicação de um dado clínico. Beleza. Agora, vem cá comigo. Isso aqui é importante pra caramba. Isso aqui cai bastante em prova. Isso aqui, geralmente, as pessoas gostam de comentar muito, que é derrame pleural, né? E quando eu falo de derrame pleural, muitas pessoas se perguntam assim, o que é que eu tenho que saber de derrame pleural? Para começar, né? O que é derrame pleural? É a mesma coisa que água no pulmão, professor? Água na pleura? Não. Eu posso dizer que é um acúmulo de líquidos, né? Entre os tecidos que vão revestir o pulmão. Beleza, isso aí tá mais certo. Podendo ser este transudativo ou exudativo, tá? Tá mais certo, mais correto que isso, impossível. Prof, só me fala uma coisa assim, o que pode causar um derrame pleural? Ixi, Maria, a gente ia ficar aqui a tarde inteira só falando isso. E várias coisas podem ocasionar um derrame pleural, tá? Primeira coisa, que é acúmulo de líquido dentro do espaço pleural. São de várias causas, tá? E a gente classifica principalmente como transudativo e exudativo. Ah, beleza, professora. Como é que eu consigo diagnosticar isso aí? Radiografia, né, galera? Radiografia. O exame clínico ajuda? Ajuda. Exame físico lá, clínico, ajuda. Porém, radiografia é o método mais importante, tá? O que eu preciso lembrar? É o que eu disse para vocês lá falando de pleuresia, que em condições normais, nós temos aí em torno de 10 a 20 ml de líquido pleural, tá? O que tem nesse líquido pleural? É uma composição parecidíssima ao plasma. É um conteúdo muito baixo de proteína, certo? Isso vocês têm que saber. Esse líquido, como eu disse, é para facilitar o movimento entre os pulmões e a parede torácica. Ah, professora, beleza, eu entendi, né? E esse líquido, gente, quando a gente diz, quando você tem um acúmulo, né, quando você tem esse acúmulo dentro desse espaço, isso vai acarretar em várias questões, repercussões para o próprio pulmão, óbvio. Então, aí, é importante vocês saberem diferenciar o que é um transudativo e o que é um exudativo,
tá? Isso é muito importante. Para que a gente consiga fazer classificação do derrame, a gente precisa do laboratório do líquido. Eu preciso saber o que é que contém esse líquido, certo? Beleza? Mas a gente já vai chegar nesse ponto aí. Bom, gente, aonde que eu observo o derrame pleural? Eu posso observar nas pleurites, eu posso observar nas pneumonias, eu posso observar em neoplasia, em colagenoses, em pacientes com insuficiência renal, em pacientes com síndrome nefrótica, pacientes com insuficiência cardíaca, todos podem evoluir para um derrame pleural. Ah, professor, entendi. Mas me explica essa radiografia aqui. Quando vocês colocarem no Google, no YouTube, no Medicurso, Medicel e forem falar de derrame pleural, os professores sempre vão falar para vocês assim, ó, meu camaradinha, olha a radiografia aqui, olha essa parábola aqui, você tá vendo isso aqui? Parece uma parábola, ó, tá? Viu isso aqui? Isso aqui parece uma parábola conhecida como curva de Damasceno. Que? Curva de Damasceno ou parábola. Isso é característico de derrame pleural. Se eu tenho líquido, a densidade do líquido sempre vai ser para onde? Mais para baixo, obviamente, né? Então, eu consigo observar sempre um derrame em uma linha mais horizontal possível. Diferença de ar que eu consigo observar em linha que é vertical, tá? Linha vertical, eu sempre olho ar comprimindo. Linha horizontal, eu sempre vou olhar a quantidade de líquido. Mas você vai olhar uma radiografia, quando você olhar a radiografia, você olha essa parábola aí, você vai dizer, isso é a curva de Damasceno, que a professora disse, ou Damasceno. Isso é característico de que, professora? Derrame pleural. Show! Vocês sabem. Pronto. Então, vocês vão ver ali, né, várias características desse paciente em relação ao seu exame físico. O que eu posso dizer mais? Né? Como eu disse, vocês podem observar em vários quadros. Ali tem pleurites, pneumonia, neoplasia, colagenoses, insuficiência renal, síndrome nefrótica, insuficiência cardíaca. Podem cursar com dor sem característica de dor pleurítica. O paciente pode ter dor, um incômodo, porém ele não sabe definir se é uma dor que está lá na zona subcostal, se é nas costas, onde é, né? Ele pode ter tosse seca e dispneia, tá? Quanto maior a quantidade de líquido, maior vai ser a dispneia desse paciente, certo? Beleza. Olha esse mapinha mental. Eu gosto muito de mapa mental, até mesmo para que eu consiga estudar. O que eu tenho de interessante aqui? Então, ali eu vi que derrame pleural é quantidade excessiva de líquido no espaço pleural. Quais são as causas? Exudativa, eu posso pensar em derrame parapneumônico, né, que é uma complicação da pneumonia. Eu posso pensar em infecção na pleura, exudado, gente. Lembra da característica de líquido exudativo. E também até mesmo causa neoplásica. Agora, transudativo, eu posso pensar no paciente que tem uma insuficiência cardíaca congestiva, no paciente que tem cirrose hepática, no paciente que tem síndrome nefrótica. Opa, verdade mesmo, né, professora? Então tá, já sei qual que é o processo etiológico disso aí, a causa, tá? O que meu paciente vai apresentar, gente? Meu paciente, ele vai apresentar dispneia, dependendo da quantidade do volume. Meu paciente, ele vai apresentar tosse seca, ele vai apresentar dor pleurítica. Às vezes, essa dor nem é característica pleurítica, ele tem dor. Ele pode apresentar maciez ou matidez à percussão. Ele tem desaparecimento do frêmito tóraco vocal, redução ou abolição total do murmúrio vesicular. Tá? Perfeito. Uma coisa interessante que para eu fazer o diagnóstico, primeira coisa que eu vou precisar saber, eu vou ter que fazer um raio-x, tá? Vou fazer o raio-x. Eu vou ver se eu vou ter obliteração do seio costofrênico. Mas tudo bem, não foi sugestivo, eu posso pedir um ataque.
Ah, não foi sugestiva, posso pedir uma ultrassonografia. Ultrassonografia? Como assim, professora, que você vai pedir uma ultrassonografia? Você pode, às vezes, pedir uma, uma ecocardiografia e você vê que seu paciente ele tem ali um problema de uma insuficiência cardíaca, e isso está levando ao caso de um derrame pleural. Geralmente, o raio-x é sugestivo. Tá bom. Mas aí, para que eu chegue no diagnóstico preciso, eu preciso saber a causa. Como assim a causa? Eu preciso saber se ele é exudativo ou se ele é transudativo. E para isso eu preciso fazer o quê? Coletar, né? Aí eu vou ter que fazer o quê? Toracocentese. Toracocentese, eu vou coletar aquele líquido ali, saber se ele tem glicose, se ele tem celularidade, ou se ele tem uma citologia oncológica, ou se ele apresenta bacterioscopia. Ah, entendi. Aí eu posso tratar, né? Pode. O mais importante aqui é você controlar a doença de base. Hum, tomando um cafezinho. Como é que controla a doença de base? Se ele tem uma síndrome nefrótica, eu vou controlar a síndrome nefrótica. Se ele tem insuficiência cardíaca, eu vou controlar a insuficiência cardíaca. Se é uma complicação, né, devido a um quadro pneumônico, eu vou controlar a pneumonia. Se eu não controlar a doença de base, esse líquido só vai aumentar. Tá? Eu posso ter a utilização de um dreno? Eu posso drenar, dependendo da quantidade, eu tenho que drenar, certo? Beleza, mas o tratamento a gente fala depois. Bom, vou lá fazer o exame físico. Na minha inspeção, ele vai ter sim sua expansibilidade diminuída. Vou palpar, eu tenho expansibilidade diminuída e frêmito tóraco vocal abolido. Acabei de dizer. Na percussão, gente, ele pode apresentar matidez, mas alguns casos apresentam ressonância xódica. O que é isso? Em cima do derrame pleural, quando você vai percutir, é como se você pegasse o diapasão e ele fizesse bum, 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 bum. Essa vibração, ela é sentida em todos os parâmetros, tá? Isso é ressonância xódica. Quando você percute aqui em cima, e você pode sentir lá perto da clavícula, um exemplo. Bom, ausculta, murmúrio vesicular abolido e egofonia na parte mais alta do derrame. Egofonia, gente, ele tem então a presença ali, né, de um achado importantíssimo na sua ressonância vocal. Egofonia. Lembra de pneumonia? Parece, né? Pois é, por uma complicaçãozinha ali. Bom, como eu disse, para fazer um diagnóstico, eu vou ter que fazer o quê? A cultura, coletar, saber o material em questão, tá? Então, eu vou lá, coletei lá, certo? Coletei e mandei para o laboratório. Eles vão ver o quê? Se é transudativo ou se é exudativo. Eles vão observar a relação entre a proteína do líquido, tá? A proteína sérica, a gente analisa, a relação entre DHL e também eles vão ver se tem a presença de bactéria, se não tem a presença de bactéria, se tem celularidade ou não, certo? Dentrando desses critérios aí, a gente consegue dizer se é transudativo ou exudativo. Critérios de Light são critérios para a gente conseguir diagnóstico de derrame pleural. Então, a presença de qualquer um dos três critérios de exudado é suficiente para a sua caracterização. E a presença de dos três critérios de transudado é necessária para a sua caracterização, né? Caracterização. Então, perfeito, gente. Eu só preciso saber se é transudativo ou exudativo, porque aí é a forma de como eu vou tratar. Se eu tiver bactéria, eu vou precisar tratar com antibiótico, senão não vai resolver. Se é transudativo, eu vou só tirar o líquido que está ali e pronto. Ah, entendi, professora. Mas é o que eu disse para vocês, viu? Não se esqueçam que na radiografia vocês vão notar algo muito importante, que é essa curva aí, é a curva de Damoncel, ou a parábola, tá? Isso aí é importante na radiografia. Anota que eu pergunto em prova.
Alguma dúvida? Tem dúvida? Jefferson? Doutora, Oi. com licença, eu escrevi ali. Se você puder me explicar, mesmo que superficialmente, assim, eu sei que diz mais respeito à fisiopatologia, mas eu não consegui estabelecer muito bem uma relação entre insuficiência cardíaca e o derrame pleural, sabe? Não conseguiu? Não consegui estabelecer uma relação entre os dois, assim, não entendi muito bem. Tá, vamos lá, eu vou te ajudar nisso aí, tá? Quando a gente fala, assim, de derrame transudativo, vamos pensar que nesse caso é transudativo, tá? Por que você sabe por que é transudativo? Porque o líquido contém uma quantidade menor de proteína, uma coisa assim. Isso, tudo bem, exatamente isso, tá? Vamos partir para essa questão aí. O que acontece? Quando a gente vai classificar naquele que é exudativo ou naquele que é transudativo, eu sempre vou pensar nas coisas que são mais óbvias, tá? Quando você tem acúmulo de líquido numa insuficiência cardíaca, por que você tem um acúmulo de líquido na insuficiência cardíaca? O que está acontecendo nesse caso? Você lembra? Não que eu não vou te dar a resposta, eu vou te dar. Mas eu quero fazer que você raciocine junto comigo. Certo, eu consigo, assim, pensar que o gasto cardíaco é insuficiente para oxigenar, assim, a oxigenação é insuficiente para todos os tecidos, por conta do gasto cardíaco ser insuficiente, é isso que eu penso, pelo menos. Beleza, não está errado. Só que, Ricardo, lembra também um negocinho seguinte, quando você tem um derrame transudativo, você tem ali uma combinação entre um aumento da pressão hidrostática e uma diminuição da pressão oncótica, tá? Na circulação pulmonar ou sistêmica. Entendeu? E isso faz com que? Faz com que nessa causa a insuficiência cardíaca seja a questão mais comum relacionada ao nosso derrame pleural. Tá? Professora, mas é porque eu não tive ainda insuficiência cardíaca, eu não sei muito bem, né? Mas aí a gente precisa lembrar lá daqueles termos da fisiologia, quando a gente fala assim de débito cardíaco, quando a gente fala de pré-carga, quando a gente fala de pós-carga, de princípio de Frank-Starling, de regulação de força e frequência, meu Deus, é a gente lembrar de uma série de coisas, né? Porém, se eu falar de processo fisiopatológico, eu lembro que, se eu tenho essa diferenciação de pressão entre o que eu acabei de descrever para você, nós temos o quê? Nós temos um acúmulo. Eu não tenho como eliminar. E toda vez que eu tiver essa diferença entre essas pressões, mais eu vou acumulando. Por isso que, se eu não compenso o que está descompensado, isso vai ser sempre um fator que vai acontecer, entendeu? Quando você pega um derrame exudativo, por exemplo, geralmente aquilo que é exudativo é aquilo que acontece no local, tá? Um exudativo, você tem um aumento da permeabilidade capilar e isso resulta na exudação de líquido, exudação de proteína, exudação de células. Eu não sei se eu consegui explicar. Doutor, eu entendi. Eu entendi que, assim, quanto maior a insuficiência cardíaca, da forma como você me disse, né? Diminui aquela pressão oncótica, né? O coloide osmótica. E aí sobra mais líquido nos tecidos e menos na corrente sanguínea. É isso que eu entendi. Pronto, fato. Ah, ótimo. Obrigadão. Tá? Exatamente, Ricardo. A gente vai ter o quê? Um aumento da pressão hidrostática e diminuição da pressão oncótica. Isso mesmo, é esse mecanismo. Tá? Perfeito. Obrigadão, doutora. Nada. Isso pode acontecer no sistema, né? E vamos supor que um paciente com insuficiência cardíaca, ele pode ter esse problema a nível peritoneal, né?
lá do peritônio, ele tem uma ascites, por exemplo. Ou isso pode acontecer a nível pulmonar, e a nível pulmonar a gente fala de derrame, entendeu? Show? Entendi, Fechou? doutora. Obrigado. Maravilha. Ai, a clínica é foda, né? Apaixonante demais. Coloca aí o pinguinho aí, que eu falei uma palavra que eu não devia, desculpa. É que eu fiquei, né? É tão bom a gente comentar essas coisas e é relevante demais. Bom, vamos lá? Então, exatamente isso que a gente tem que saber de um derrame pleural. Beleza, professora, derrame pleural é mamão com açúcar, você vai ver lá, né? Você vai usar os critérios de Light, você vai precisar de uma radiografia, tudo show de bola. Agora, vamos lá para o pneumotórax. Pneumo-ar. Ah, é só ar na cavidade, né? Pois é. Nós temos que no pneumotórax, o que se acumula no espaço pleural é o quê? É ar. Esse ar, gente, ele pode penetrar através de uma lesão traumática, ele pode penetrar através de uma ruptura de uma subpleural, de uma bolha subpleural, ou até mesmo ele pode estar relacionado a processos secundários. Por exemplo, um paciente com tuberculose, um paciente com neoplasia, tá? E nesse caso é porque eu tenho aí uma comunicação, um ducto em relação ao meu espaço pleural. Ah, entendi, professora. Mas e aí? Como é que eu vou usar, como é que eu vou abusar de conhecimento para pneumotórax? Como é que meu paciente vai chegar? Garanto para vocês que nunca mais vocês vão esquecer na vida, quando vocês pegarem o pneumotórax. Por quê? Classificação, a gente já sabe, né? O que é um pneumotórax. Só que quando você vai, classificação, não, perdão, definição, a gente já sabe o que é. Só que quando você vai classificá-lo, às vezes você fica meio perdido. Como assim, professora? Será que esse pneumotórax, ele é espontâneo primário? Ou, não, ele é espontâneo secundário? Não, ele é traumático, que geralmente a gente recebe por questões de trauma, né? Traumático. Não, professora, ele é iatrogênico, porque eu fui entubar meu paciente e aí deu, né, uma coisinha ali, pneumotórax. O paciente começou a fazer um decaimento e papapá, e começou a complicar o processo e, nossa senhora, aconteceu, tá? Então, gente, quando você tem presença de ar entre as duas camadas da pleura, você sempre tem que pensar que isso vai resultar com uma consequência, igual mostra na imagenzinha ali, em colapso do pulmão. E esse colapso, ele pode ser parcial, galera, mas esse colapso, ele também pode ser total, tá? E aí, professora, o que que meu paciente vai ter? Ah, claro que seu paciente vai ter, meu amigo, dificuldade respiratória. Seu paciente vai ter dor torácica. Isso não tem nem o que ver, né? Dor vai ser algo constante. Agora, dificuldade respiratória é o fator primordial, tá? Como é que eu faço o diagnóstico? Olha, o diagnóstico, geralmente, a gente junta os 3 pontos importantes, mas a radiografia é fundamental. Beleza, professora. Tá. E o que que eu tenho que pensar? Vamos lá partir para um processo que vocês não gostam muito, mas é fato. Quando a gente fala de pressão no nosso espaço pleural, a pressão no espaço pleural, ela costuma ser inferior à pressão no interior dos pulmões, ou até mesmo na parte externa do tórax, tá? Se você tem ou se desenvolve qualquer perfuração que estabeleça uma mínima conexãozinha entre o seu espaço pleural e o interior do pulmão ou a parte externa do tórax, esse ar vai fazer o quê? Esse ar, ele vai entrar no espaço pleural até com que essa pressão fique equilibrada ou essa conexão se feche. Você está dando uma porta de passagem, uma porta de entrada, tá? Só que quanto mais ar entrar, o pulmão mais facilmente vai entrar em colapso. Ah, entendi, professora, entendi. E quanto mais colabado, né, quanto mais colapsado ele tá, mais vai ser a falta de ar do seu paciente. Claro, né? É uma questão fácil de entender. O que seria um pneumotórax espontâneo primário? Vamos dar um exemplo.
é quando você já tem um paciente e esse seu paciente, aliás, quando você tem um paciente e esse seu paciente, ele não tem doença pulmonar conhecida. Ele é primário, né? Pneumotórax espontânea é quando você tem ali a ruptura de uma pequena área debilitada do pulmão, uma bolinha, estourou uma bolinha, tá? Isso pode acontecer? Pode. Geralmente é normal em pacientes que são fumantes, tá bom? E a recuperação é muito fácil, muito pronta, rapidinho. Prof, o que seria ali um pneumotórax espontâneo secundário? Um exemplo, quando você tem um paciente que ele já tem alguma doença pulmonar. Me dá um exemplo para mim, professora? Olha, isso pode acontecer com um paciente que apresenta uma DPOC, isso pode acontecer em pacientes que têm fibrose cística, asma, que mais? Abscesso pulmonar, tuberculose, pneumonia por pneumocites, que é muito característico de pacientes imunodeprimidos. Tá bom. Até aí tá tudo certo, né? Bom, agora, quando a gente fala assim, que ele pode ser, né, traumático, poxa, traumático é o que a gente mais vai trabalhar, tá? Por quê, professora? Por quê, professora? Porque o traumático, você tá ali, aí você vai fazer um procedimento médico, e aí você, sem querer ou querendo, introduz ar no espaço pleural, tá? Você vai fazer uma toracocentese, não dá certo, você vai fazer uma broncoscopia, não dá certo, você vai fazer uma toroscopia, não dá certo, e eles podem causar um pneumotórax traumático. Entendi. Quando você tem que pegar o seu paciente e colocar numa ventilação artificial, é uma das consequências mais comuns, né, que a gente sabe que pode acontecer um pneumotórax. Mas, e aí? O que a gente fala de barrotrauma, professor? Eu já vi falar de barrotrauma. O que tem a ver com isso aí agora que eu não estou entendendo? Quando você tem alteração na sua pressão pulmonar, né? Você tem lá uns mergulhadores, piloto de avião, todos esses, eles podem passar pelo que a gente chama de barrotrauma, tá? E eles têm um risco muito grande de desenvolver aí o que a gente chama de pneumotórax. Barrotrauma, vocês vão ouvir falar, eu não vou comentar muito para não estender demais, mas barrotrauma é quando você tem uma lesão, essa lesão é provocada quando você tem uma mudança da pressão. E quando você muda essa pressão bruscamente, você comprime ou expande os gases de forma muito rápida, tá? Isso daí pode, claro, afetar o pulmão de imediato. Beleza. Isso aí é uma das características que a gente pode falar de classificação de pneumotórax. Vocês vão ouvir falar de pneumotórax tensional. Ixi, cada livro traz uma literatura diferente, tá? Então, tá aí. Primário, quando você tem a ruptura de bolhas ou subpleurais, os famosos BLEBs, tá? Mais característica em pacientes que são fumantes, expectativa de idade de 40 anos. Secundário, doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, neoplasia, infecção. Adquirido, trauma fechado, trauma penetrante, que é o que eu disse, pode acontecer. Muito comum. Toracocentese, punção de veia central, tudo pode acontecer. Você está ali achando que você está salvando, você está fazendo um pneumotórax, né? Mas acontece. Aí o exame físico, lembra que quanto maior for a comunicação, mais falta de ar seu paciente vai ter, tá? O que a gente tem ali? Quando você vai ir para um exame físico de um paciente desse, o que chama atenção, gente, às vezes você não precisa nem fazer inspeção, palpação, ausculta. Você vai percutir e você vai encontrar uma hipersonoridade, tá? Hipersonoridade, você vai tum, parece que você tá batendo um tambor. Inspeção pode ser normal, ou ele pode ter abaulamento dos espaços intercostais, depende da quantidade de ar. Eu quero palpar. Quando você for palpar, você vai ver que a expansibilidade e o frêmito tóraco-vocal estão diminuídos. Prof, eu vou auscultar. Ausculta. Murmúrio vesicular diminuído e ressonância vocal diminuída. Prof, o que é característico desses pacientes fora o exame físico?
como é que eles vão se apresentar para mim? Dor torácica aguda, falta de ar, grave essas duas coisas que é importante. E uma tosse. Ele estava de boa com você ali sem tossir, de repente ele começou a tossir, tá? Beleza? Engraçado, gente, que alguns pacientes, eles não vão sentir dor no tórax, eles podem sentir dor no ombro, eles podem sentir dor no abdômen, eles podem sentir dor até no pescoço, certo? Beleza? Ó, aqui eu coloquei para vocês, em relação a um achado, tá? O que é visualizado na radiografia em um pneumotórax? Então, o que, que a gente costuma visualizar? Toda vez que você vai fazer um diagnóstico, né, você vai optar pelo exame físico, pela radiografia de tórax. Quando você olha a radiografia, você vai ver que às vezes você tem uma bolsa de ar e você tem a parte que é colapsada do pulmão delineada por uma fina camada pleural interna. Como assim, professor? Aqui, ó. Eu não sei se ficou muito claro para vocês. Deixa eu colocar aqui. Como eu disse, em ar, lembra que o ar comprime, né? O ar, quando comprime, eu vou enxergar isso verticalmente, não horizontalmente. Então, aqui, ó. Tá? Aqui. Mais ou menos essa imagem que vocês vão olhar na radiografia. Certinho a linha característica, tá? A gente indica aí essa linha fina, né, na camada pleural interna. Então, isso é característico de uma radiografia, de um quadro, de um pneumotórax, tá? Prof, o que eu posso observar também? Você vai poder observar também o mediastino. Então, você vai observar a tráquea, tá? Mas e aí? A tráquea, ela sempre vai estar desviada, tá? Então, a gente vai ter desviação traqueal. A mesma coisa, muito parecida do quadro atelectásico. O que eu consigo fazer o diagnóstico diferencial com a telectasia que eu falei para vocês? Lembra que eu falei da telectasia lá? O que eu fazia, o que eu encontrava no mediastino? Aqui também eu tenho. Porém, além da linha, eu vou encontrar o quê? Deixa eu perguntar aqui, vamos ver se vocês lembram da aula. Não é possível que não lembra, deve lembrar. Meus amores, quando eu falei de atelectasia, o que acontecia com o mediastino? Ia para o lado oposto ou para o lado a favor? Oi? Pessoas? Lado a favor. Então, se a telectasia era do lado esquerdo, desviamento de tráquea para o lado esquerdo, né? Nesse caso aqui, vai ser a favor ou contra? Nesse caso aqui, vai ser contra, contra, contra. Perfeito. É o que eu consigo caracterizar aí, né, como diagnóstico diferencial, tá? Beleza? Então, essa linha aqui é uma característica bem marcada, e isso seria interessante com que vocês pudessem prestar bastante atenção. Bom? Meus amores, é simples pneumotórax, tá? Prof, o que a gente faz com esse paciente? Tira o ar. Pronto, tirou o ar, resolveu, né? A gente fala de tratamento em drenagem baixo selo de água, porque se você for drenar sem água, as borbulhas, elas vão continuar concentradas dentro do espaço e não fora, tá? Então, quanto mais borbulhar, significa que mais ar está saindo. Tem que ter muito cuidado para fechar essa cavidade, senão volta o quadro tudo de novo, tá? Não se esqueçam desse quadrinho. Quando fala em síndromes pleurais, a gente fala em pleurites, a gente fala em derrame, né, derrame pleural, e a gente fala em pneumotórax. Fato importante, derrame pleural, parábola, curva de Damoncial, não se esqueça, tá? E, claro, né, gente, nós estamos indo para cardio, nós estamos indo para semiologia ali, um pouco mais tensa e mais complexa. Não se esqueçam de dor torácica, vão analisando já, que nem toda dor torácica é de origem cardíaca, nós temos as de origem não cardíaca,
tá bom? E isso aí eu vou precisar com que vocês saibam bastante da nossa próxima unidade, que é semiologia do aparato cardiovascular. Alguma dúvida? Que eu posso estar ajudando os senhores nesse exato momento? Oi, ei. Pessoas? Não? Então tá bom. Meus amores, eu espero que vocês estudem, eu espero que vocês, se tiverem alguma dúvida depois, claro, vocês podem me perguntar, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco de semiologia respiratória. Tem muito mais patologias, porém a gente não pode agrandar muito, porque o nosso tempo é muito curto, entendeu? Tá? Gente, obrigada mesmo por vocês cederem um espaço na vida de vocês para a gente poder fazer essa reposição de hoje. Até segunda-feira, se Deus quiser. Um excelente final de semana e fiquem com Deus. Beijo, se cuidem. Não esqueçam de pôr o nome na chamada, tá?